Olá, contatos do Observatório. Nós estamos aqui com o professor Fernando Portela Câmara, professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai fazer uma palestra sobre causalidade provável em medicina. Professor, por favor. Obrigado. Muito bem. Desde a Revolução Científica, que teve início no século XVII e teve Isaac Newton, seu expoente, estabeleceu-se o que hoje nós denominamos de método científico. Um dos objetivos desse método é a determinação da causalidade, da origem dos efeitos. E é baseado no princípio de que todo efeito tem uma causa associada a ele. Portanto, é uma relação funcional estabelecida como uma relação direta ou indireta de um princípio que movimenta ou produz outro princípio. O progresso e o sucesso intelectual da ciência levou às demais especialidades e conhecimentos e saberes então existentes a procurar o método científico e tentar ajustar-se a ele, estabelecendo-se também como ciência, reivindicando o status de um conhecimento moderno. E a medicina foi um desses saberes que, muito tardiamente, procurou incorporar o método científico à sua prática. E nós vamos ver exatamente como é que isso acontece hoje em dia, uma vez que a medicina, como a sociologia, como a ecologia, é uma ciência, é um conhecimento complexo. Não é um conhecimento tão simples como foi a mecânica newtoniana, a dinâmica dos fluidos, onde é possível estudar os sistemas de uma forma bastante simples, precisa e, consequentemente, mais fácil discernir, distinguir, estabelecer, isolar e provar a relação causa-efeito. A medicina se baseia no método clínico, que é o método baseado na observação sistemática e na evolução dos sintomas de uma doença. E baseado nesses dados, no padrão, na forma como uma determinada doença se manifesta e como é possível distinguir ela uma da outra, tá? E de como esses sintomas, essa doença, o estado do organismo evolui ao longo do tempo, isso constitui o conhecimento médico e, consequentemente, o diagnóstico está fundamentado nesse saber. Todo diagnóstico médico, portanto, é fundamentado nesses dois princípios. O padrão dos sintomas, de aparecimento e de estabelecimento de sintomas, e a historicidade desses sintomas, como é que esses sintomas progridem no tempo e qual é a consequência desta progressão. E o tratamento médico, que é o objetivo final da medicina, está baseado exatamente neste conhecimento. O que é o objetivo final da medicina está baseado exatamente neste conhecimento. Ou seja, se eu sei a causa possível ou provável desses sintomas e para onde ele está evoluindo, eu posso estabelecer, com base nesse conhecimento, um tratamento que interrompa, ou pelo menos controle, ou pelo menos alivie esses sintomas. Esse é o fundamento filosófico da medicina. Portanto, a medicina é empírica por natureza. E ela sempre buscou as causas, procurou entender as causas das doenças para possibilitar um tratamento eficaz. Hipócrates já dizia que a ideia que o médico faz de uma doença influi decisivamente no modo como ele irá tratar esta doença. Assim, por exemplo,
Se o indivíduo suspeita que é uma doença causada por uma infecção, ele vai usar o antibiótico e tentar debelar essa infecção. Mas se ele acredita que essa doença tem sua origem em causas astrais, que as configurações de planetas podem estar causando uma doença no indivíduo, então ele vai naturalmente tratar esse indivíduo com talismãs. E se ele pensa que a doença é causada pela possessão de um espírito maligno, obviamente ele vai propor um exorcismo para esse paciente. Por exemplo, então, era assim o estado da medicina até Hipócrates, a partir da observação empírica, extrair de toda essa conjunto de crenças, superstições e religião, extrair a medicina como conhecimento novo, baseado na experiência e na observação da natureza. Portanto, a medicina ocidental foi estabelecida como tendo uma causalidade natural. As causas das doenças serão encontradas na natureza, na própria estrutura do organismo, e, consequentemente, o tratamento deverá ser buscado na natureza, nas coisas, nas substâncias. A evolução científica contribuiu muito para a formação de uma nova consciência, de uma nova maneira de encarar as doenças. E com isso estabeleceu-se a medicina moderna no século XIX. Mas, na verdade, a medicina nunca se tornou ciência propriamente dita, porque a medicina está baseada num método próprio, que é o método clínico, como já foi falado, como já falei aqui anteriormente. Ora, sendo uma disciplina muito complexa, a ciência clássica, que é eminentemente determinística, não contribui muito para estabelecer de forma definitiva e segura a causa de todas as doenças. Um exemplo que nós temos aqui, muito eloquente, é, por exemplo, a questão de câncer. Nós não sabemos exatamente qual é a causa, a causalidade, a relação causal que leva o organismo a desenvolver tumores. Sabemos de muitos elementos, fatores, mas não existe uma causa determinística conhecida. Da mesma forma, em psiquiatria também. Há grandes doenças em psiquiatria, grandes problemas de saúde pública em psiquiatria, cuja causa nós não sabemos qual é. Suspeitamos de coisas, mas nunca provamos. É o caso, por exemplo, das esquizofrenias, ou da depressão, dos transtornos de humor, de um modo geral. Não sabemos exatamente qual é a sua causa. Então, como lidar com isso? Então, a ciência clássica, com a sua metodologia, com seus métodos, estabelecer causas, isolar, provar relações de causa e efeito, ela encontra uma dificuldade, dada a complexidade da medicina, uma dificuldade inerente à natureza complicada do ser humano e, consequentemente, das doenças e da forma como o organismo se comporta diante de diferentes fatores. Então, o método que hoje em dia mais se presta à medicina são aqueles métodos observacionais e baseados no empiricismo educado, na metodologia estatística e, em especial e fundamentalmente, no desenvolvimento de uma metodologia de observação que nós chamamos de epidemiologia clínica. É um instrumento poderoso em medicina, no qual praticamente toda a clínica médica está fundamentada, toda a medicina moderna está alicerçada nesses conhecimentos que nós vamos passar agora a discutir alguns aspectos de interesse geral para vocês, estudantes de medicina, médicos, poderem se aproximar um pouco mais
do mecanismo e da filosofia do diagnóstico e do tratamento das doenças.